picture me upon your knee, just tea for two and two for tea. Me for you and you for me alone. Nobody nears, just sitters or haters, no friends or relations on weekend vacations. They won't know that you have a telephone. Dear, day you break and you awake, and I will bake a sugar cake for you to take, for all the boys to see. We will raise a family, a boy for you and a girl for me. Can't you see how happy we will be? Vamos ter o prazer agora de descobrir segredos da Toca da Girafa, que a gente vai chegar aqui na casa do Beto Pandiani. Alô! Que delícia! Obrigada. Aqui que é seu esconderijo. Eu diria que aqui é uma mistura de Toca da Girafa com Harry Potter, a casa do Harry Potter, que é escondida. Se passar muito rápido, você não percebe a entrada. É um clube aqui. Então, vou fazer carteirinha aqui, que a Toca da Girafa tem a versão gourmet, que são os jantares ou almoços, tem a versão club, que são as festinhas dos amigos. Aí tem também a versão, vamos dizer assim, dos encontros espirituais, assim, para debater temas existenciais. Esse é o bailinho na Toca da Girafa, produzido por Beto Pandiani, que a gente vai conversar já já no programa Tea for Two, segundo programa. Bem-vindos. Ó, o segredo da pista de dança boa é ela ser pequenininha e ficar na cozinha, surpreendendo. Gourmet, você cozinha? Não, eu compro comida leofilizada. Não, brincadeira. Eu faço um risotinho, tal, uma salada, coisa simples assim, mas... Um chá você sabe fazer? Chá eu sei fazer. Mas tem os amigos que cozinham, né? A gente tem muitos amigos chefes. É um lugar escondido, é um oásis aqui no meio de São Paulo, não é isso aqui. Eles são lenços budistas, né? É, eu ganhei de um amigo e coloquei aqui. Minha mãe entrou aqui e falou, parecia festa caipira. Acabou com a minha bandeirinha. Licença. Oi, estamos no segundo programa Tea for Two. Tenho o prazer de vir entrevistar aqui na sua própria casa, Beto Pandiani, que há 14 anos veleja pelo Brasil e pelo mundo todo, já ganhando vários prêmios nacionais e internacionais. Escreveu um livro também, que eu trouxe inclusive aqui, que depois a gente vai conversar sobre esse livro também, O Mar é Minha Terra, onde ele conta a sua última travessia e mescla com todas as outras, são 6 grandes travessias, que a gente vai conversar também. Agora, tem um detalhe, eu conheço o Beto antes disso tudo, antes desse grande famoso velejador, que ele tinha uma casa muito bacana aqui em São Paulo, que era a Aeroanta, primeiro teve o Singapura, depois o Aeroanta, que era uma casa onde muita gente tocou aqui em São Paulo, eu inclusive com o Lune tive o prazer de tocar algumas vezes, e onde aconteceram várias jam sessions, onde muita gente que está tocando ainda hoje participou, começou, bagunçou, se encontrou, mesclou sons e ideias. Estamos aqui está ele. Essa aqui é a nossa querida Natália, musa inspiradora das antas. Todas as antas amavam, continuam amando, mas na época todo mundo era aquela imagem impossível, cantora, misteriosa do Lune. É um personagem bem escolhido, né? Não só, eram vários, todo mundo daquela banda lá era uma personalidade, vamos dizer assim. Vou fazer um chazinho na minha chaleira. Tão bonitinha essa chaleira. Eu tinha uma chaleira. Aliás,
A cozinha do barco se resume a uma chaleira como essa e um fogareiro de uma boca a gás, onde a gente esquenta a nossa comida liofilizada. E a nossa comida em 2 momentos do dia a gente fica muito feliz, né? Que é a hora do almoço e do jantar, que a gente come uma comida quentinha, o que é um luxo, né? Num barco como o nosso, comer uma comida quente. No Pacífico era maravilhoso, agora no frio é muito maravilhoso. E já sai tudo pré-produzido? Como que é a comida? A comida, eu vou mostrar, eu tenho aqui em casa, acho que eu tenho aqui embaixo, inclusive. Ah, tenho aqui, ó. Porque aqui, isso aqui é um barco, né? Essa casa não pode ter uma emergência. Esse aqui é um prato de batata, queijo e brócolis. E esse aqui é uma pasta bolonhesa. Quer dizer... Come-se bem? Tem um gosto bom? Maravilhoso. Você abre aqui, joga água quente, fecha um papel aluminizado, ela tipo vira um copinho. E depois de 15 minutos está pronta. Imagino que deve ter uma questão muito de saúde também, né? De que você tem que ter uma coisa bem regular para também manter uma forma ali, né? Porque se acontecer qualquer... A gente come bem, o nosso cardápio é feito por nutricionista, a gente tem frutas secas, tem castanhas, tem que comer coisas calóricas às vezes, né? Então salame, presunto cru, bacon. Aqui no primeiro momento você está velejando, você está um pouco... Você está se adaptando, você está tentando teu corpo se adaptar ao balanço, à alimentação, o sono cortado. Aí uma certa hora você começa, depois de uns 5, 6 dias... Entrar no ritmo. No ritmo. E aí, o que para você antes era uma paisagem monótona, de você olhar o horizonte para todos os lados e ver a água, você vai treinando a tua sensibilidade para ver as nuances do dia. A luz muda a direção da onda, às vezes um pouquinho, muda o vento, tem um pouco mais de nuvem, está encoberto. Então a luz muda, aparece um peixe, aparece um pássaro. E aí você começa a ficar mais... Você começa a perceber que você consegue enxergar mais quando você tem mais atenção. Porque estava tudo lá e você não via. Você estava preocupado com o barco, não sei o quê. Quando você relaxa, você vai treinando a vista a perceber as minúcias. E depois você vai percebendo as suas minúcias. Esse é o caminho. Depois você vai se percebendo. Sempre a navegação para você é um caminho interno, né? Uhum. É interessante imaginar que a gente, quando está, vamos dizer, no meio de um Pacífico ou de um Atlântico, a gente está mais longe de outro ser humano do que de um satélite, né, que está passando por cima da gente. No meu diário eu falo que o Pacífico de dentro é mais vasto que o Pacífico de fora. Mais desconhecido, mais difícil de conhecer e, às vezes, de alguma certa forma, um pouco assustador e surpreendente, né? Porque... Eu comecei a ler o livro, eu vi que é surpreendente em muitos momentos, né? Eu tô bem no começo, mas em nenhum momento você sente que tem aquela coisa de não estou navegando, vou tomar um sol na beira do... Não, o meu barco... Tudo é uma aventura, tendo que ser preciso, a cada momento ser corrigido, né? Pela questão do tempo, do que está acontecendo, né? Não dá para esquecer a chaleira, né? Essa é a vantagem, a gente nunca esquece no barco a chaleira ligada. Até porque o gás que a gente leva também é limitado, né? Tudo é limitado no barco, né? Então, o conceito dessas viagens é o seguinte: fazer muito com o mínimo. O livro que me inspirou a fazer muitas dessas coisas aqui é esse aqui, que é o Contiki. É o único que eu tenho de viagem na minha casa. Que bom que é esse. Você deve ter o original, o que é feito aqui no Brasil. O que é feito no Brasil. Esse aqui é uma edição, quase a primeira edição que eu ganhei de presente. Que lindo. E esse você leu, assim... Há 15 anos de idade eu tinha. 15 anos. Esse é o livro que a maioria das pessoas que foi para o mar leu quando era criança. Vamos dizer assim, é um livro que inspira muito, né? Você leu esse livro, não? Não, não li. Então você vai ter uma surpresa com esse livro, porque é um livro o autor, o Thor Heyerdahl, que morreu há pouco tempo, inclusive, um antropólogo que
foi atravessar o Pacífico numa jangada que eles construíram, mais ou menos imaginando como os polinésios teriam feito há, sei lá, 1500 anos atrás. Seu pai foi Meu velejador? pai foi velejador. Profissionalmente? Não, mas competiu, fez provas importantes na Itália na época, né, em 1930, alguma coisa. E acho que ficou um registro para mim, assim, no passado, porque ele mesmo não me ensinou a velejar. No dia que eu subi no barco, eu falei, é isso aqui que eu Você viu que era seu lugar? É, o mar é minha terra mesmo. E eu me sinto muito à vontade no barco, assim, o barco... Hoje eu posso dizer que o barco, quando eu subo no barco, ele é uma extensão do meu corpo, até porque o barco é pequeno, né? Então, não falei bem disso. Na verdade, essas viagens todas foram com um veleiro pequeno, sem... catamarã sem cabine. Sem cabine. A jangada high-tech, a minha jangadinha. E uma coisa que é interessante é que o mar, ele é um lugar que ensina. Quem vai ao mar acaba aprendendo muita coisa, não só sobre o mar, mas sobre si. Então, as crianças que aprendem a velejar desde pequenas são pessoas diferenciadas, porque elas aprendem a ter autoconfiança, a tomar decisões sozinhas, a saber lidar com o imponderável, com a dificuldade, ter imaginação e criatividade para encontrar solução, porque o barco requer isso. Você nasceu em São Paulo? Santos. Ah, conterrâneo. Sempre tem um santista, né? Sempre tem. O Santista é a maior cidade do mundo, né? Não tem ninguém lá, mas você só encontra o Santista. E é um lugar onde o mar é muito presente, né? Eu vivia na praia. Sou bem santista. A próxima viagem acho que vai ser Cape Town, Santos, né? Eu quero chegar em Santos pela primeira vez, chegar na minha cidade, né? Como destino final. O que é mais difícil em alto mar, Beto? O que é o mais difícil das emoções, assim, de ter que lidar? Medo, insegurança? A incerteza de você terminar a viagem. Eu não tenho medo de morrer, porque eu nunca passei por uma situação desse extremo. Extrema. Eu não tenho medo de ficar comigo, nem as pessoas falam em solidão, o que não... Solidão não é ficar com você, não é ficar sozinho, solidão para mim é outra coisa. Eu até escrevi outro dia um texto da solidão, lembra? Eu falo, solidão é morar longe de você mesmo, né? Mas no mar, como o nosso barco é muito pequeno, e a gente vive num limite, né, extremo do barco, né? Ele quebrar não é algo surpreendente, por mais que a gente se prepare e tudo mais. Então, a gente fica o tempo todo se perguntando, será que a gente vai chegar do outro lado? Quer dizer, se quebrar vai ter que pedir um resgate e tal, mas é o fracasso. No sentido de terminar o que se pensou. Fracassar. Né? Fracassar. Então, o meu medo é de fracassar. As pessoas falam que vocês param à noite para dormir. Para onde, gente? 3 mil metros para baixo, não dá nem para jogar âncora. Qual é o seu horário preferido? Tem um horário preferido do dia? Fim de tarde. A luz começa a baixar, porque, bom, na viagem do Pacífico o calor era infernal. Então, na hora que ela começa a baixar, a luz fica linda. Sabe, tudo, a transição. Fica muito gostoso, agradável, a temperatura fica perfeita, dá vontade de ficar 24 horas naquele estado, assim. E, bom, aí começa a vir a noite, também é o horário que a gente vai jantar, que a gente fica feliz de poder comer, os momentos de comida sempre são felizes. E aí você coloca um piloto automático, o barco anda sozinho à noite e você só tem que cuidar dele, vigiar. Aí começa um longo caminho, porque a noite é longa, ela não passa, a demora, porque a gente não consegue dormir mais do que 30 minutos seguidos, assim, 20. Então você fica... É mais difícil que o dia, com certeza. Aí você fica pensando na morte do bezerro mesmo, aquele termo, a morte do bezerro. Como você faz depois para lembrar? Você anota muito durante? Tem que anotar. Eu tenho um caderninho no meu... Anota escrevendo manualmente? Manualmente, lápis e papel. Ou bic, uma esferográfica, e eu escrevo frases, assim. E no primeiro momento que eu tenho, eu vou lá e escrevo alguma coisa, para registrar, para não perder a emoção. Quando eu volto de viagem, esses textos... Você desenvolve depois? Eu não posso perder a conexão da emoção, porque depois eu lembro, eu leio aquilo, já volto para o lugar e lembro, aí eu consigo
contar detalhes de outras coisas, mas a emoção tem que ser na hora. Este aqui é o escritório. Afirma. Afirma. Eu tenho uma... Não é uma mandinga. Eu também não sou um velejador, como se diz assim, que tem manias ou que tem superstição, porque é bastante comum, né, a gente do mar ter superstição. Franceses, por exemplo, você não pode chegar num barco francês e falar a palavra coelho. O cara te joga no mar. É a coisa que dá... Prestem atenção. Sem falar isso, o cara joga no mar. Porque dá azar. Falar coelho, o cara vai ter que, sei lá, ele vai ter que exorcizar o barco dele, porque alguém entrou e falou coelho. E tem várias histórias. O Torben, por exemplo, o Torben Grael, eu sei de uma história que ele não põe nada no barco que tem amarelo. Sei. Ninguém sobe no barco com uma mala amarela de amarelo. Não tem jeito. Tem gente que não começa a viagem sexta-feira nunca, e coisas assim. De dias deve ter muitas superstições de... Nossa, o mar tem milhões de superstições, assim, as pessoas. Eu não tenho nenhuma. Mas eu tenho, com o mapa, um ritual. Eu vou chamar um ritual, não vou falar que é um... É o seguinte, o Atlas fica aberto na página da próxima viagem 1 ano e meio antes. Ou seja, eu vou fazer uma viagem daqui a 1 ano e meio, não, quer dizer, agora vai ser em novembro, mas esse mapa está aberto. Já tá? Essa aqui, Cape Town, desculpa, Santos, aqui. Repete de onde você vai sair. Cape Town, vamos fazer assim, subir a costa da África, fazer um arco e depois vir para cá. Então, por que eu deixo um barco aberto? Porque todos os momentos que eu entro e saio aqui, eu olho o mapa e lembro que eu vou fazer isso. É um jeito de eu interiorizar. As viagens foram sucedendo, até que um dia eu fiz as Américas, né? E um dia eu estava à noite na barraca, no barco, isso numa viagem que a gente dormia parando, e eu falei assim, será que eu consigo lembrar da viagem da Patagônia inteira, todos os lugares que a gente dormiu, de Porto Montt ao Cabo Rona, ao Rio de Janeiro, e eu, de olhos fechados, fui mentalizando. Foi fazendo um exercício para você mesmo. De lembrar, olha, depois que a gente pegou aquela saída, a gente passou por aquele lugar, aí tinha uma longa península, depois a gente tinha um cabo, e fui fazendo, até chegar. Eu fiz a América do Sul inteira. Aí quando acabou, eu fiquei um tempão pensando isso, né? Eu falei, gente, eu sei o tamanho da América do Sul. Porque eu vivenciei esse caminho. Não é que eu passei de avião, eu fiz. Então eu falei, gente, ela é muito grande, ela tem muito lugar, mas eu podia imaginar o tamanho dela verdadeiro. Porque a gente vem de uma geração de mapa, Google Earth, a gente perde a noção do tamanho das coisas. E você sempre quis voltar para São Paulo? Não teve um lugar que desses todos falou, poxa, vou para aí, vou mudar para aí? Não. Não, porque eu sei que eu preciso voltar. Eu sei que o mergulho só tem valor se tiver junto à imersão. Eu não estou mergulhando para não emergir. Eu estou mergulhando para voltar com alguma coisa. Aliás, perderia totalmente o sentido eu ir embora e não voltar mais. Aqui tem quase todas as viagens que eu fiz, né? Então, Miami, Caribe, por aqui, Orinoco, Cassiquiare, Rio Negro, Amazonas, Belém, Natal e a costa brasileira toda. Depois a Rota Austral, que saiu do Chile, desceu os canais chilenos por todas essas ilhas, passou no Cabo Horn, dobrou Patagônia, Argentina, Uruguai, Brasil, Rio de Janeiro. Depois o Ushuaia, atravessamos o Drake, né, o pior mar do mundo, para a Península Antártica, chegando na Antártica. Depois, no outro ano, sul da Flórida, Miami, até Nova York. No ano seguinte, Nova York, Canadá, Península do Labrador, Groenlândia. Depois, Chile, Austrália, né? Bom, aí vai ter que dar a volta, vai chegar aqui na Austrália. Aqui, a Austrália é mais ou menos aqui. Betão, você trabalhou muito tempo na noite também, né? O que é o Singapura, o Aroanta, Olivia, Mr. Fish, Clube Base e o Lounge. E muita noitada mesmo, né? Boate. Na época, a gente fala balada, não era boate, né? Clube, boate, balada. Que época que é isso?
Foi 80, de 79 a 99. Então teve um momento que você fazia as duas coisas, você já velejava e trabalhava na noite também, Todo o né? tempo da noite eu velejei. Discretamente, né? A gente não conhecia esse lado muito na Mas época, né? escapava de tarde, eu ia treinar e fim de semana, de dia eu velejava. Sábado à tarde, domingo à tarde, competindo, né? Diferente, só velejava, só competia. E eu comecei bem nas regatas, isso me animou muito. Então foi daí que eu comecei a perceber que eu podia ser um profissional. Mas eu não imaginava que eu fosse fazer as viagens. Quando começaram? Qual foi a primeira viagem? 94, Miami-Ilhabela. E aí, quando eu vi que a viagem, ela tinha mais... Eu tinha mais facilidade de vender uma viagem do que uma campanha olímpica. Porque dá muito mais mídia uma viagem do que um treinamento olímpico. E é diferente, pessoalmente, também uma coisa ou outra, né? É. Assim, o que se conquista em cada uma dessas duas Sim, coisas, a né? competição, vamos dizer, você vai para o teu aperfeiçoamento máximo, mas não tem tanta curtição. E você gosta de escrever, Beto? Você mesmo conta as suas histórias? Eu descobri que eu gosto. Agora é uma outra atividade. Eu nem me intitulo escritor, porque não sei se isso é ser escritor, mas nunca mais vou delegar os textos a freelas para poder escrever alguma coisa. Eu quero eu mesmo fazer. Quando eu entreguei o material para a minha editora, ela falou: "Você tem certeza que você vai publicar isso?" Né? Falei, por quê, né? Não, porque você está se expondo muito. Eu falei, mas é o que eu quero mesmo, né? Eu quero me expor mesmo. Mas ela achava que você estava expondo a fragilidade muito? Não, tudo. Muita intimidade minha. Sei. Eu falei, não, mas se eu não fizer o livro assim, para mim não vai ter nenhuma... Quando que foi o lançamento do livro? 2 anos atrás. A graça é eu realmente escrever mostrando todos esses lados. O lado imperfeito, o lado que está buscando melhorar, o lado que eu já me desenvolvi. Tem muita coisa engraçada no livro, né? O lado emotivo, né? Dos encontros. Você vai chegar num momento aí que você vai ver que eu encontro minhas irmãs, que eu não conhecia, que é um momento que muita gente chora. Depois eu te conto. Se você é chorona, você vai chorar bastante. Olha, eu já me emocionei bem no começo. Porque realmente a gente sente isso, né? Peraí, você está na página 67. Vamos ver onde a Natália está. Olha, eu abri na 67, então. Peraí, antes, vamos ver o diário aqui só para... eu estou contando a viagem em Miami-Ilhabela, que é a primeira viagem que eu fiz. Que foi a viagem que mais coisa errada aconteceu. Por isso que eu estava com essa impressão. Eu estou contando a história aqui que do Blue Merlin está atrás de um peixinho. Não sei se chegou aqui, você estava... Sabe em que parte eu tô? Eu tô numa parte que vocês estavam viajando. Você estava num barco com mais uma pessoa. E tinha um outro barco onde vocês se afastaram. E o combinado é que o barco que tinha uma dupla não era para se afastar. Por isso que Nos perdemos. Vocês se perderam. E quem estava em vantagem ali, que não estava com o barco quebrado, que era sumiu. o outro barco. Que era para dar o apoio, E não deu era um isso? sururu isso aí, menina. Deu uma conversa longa. Qual foi o último livro que você levou na última viagem? Eu levei um livro célebre de um francês que deu uma volta e meia no mundo sem parar, há muito tempo atrás, que chamava O Longo Caminho. E o autor chama Bernard Montessier, que é o próprio velejador. E o interessante desse livro, que não é um livro para velejadores, é porque ele tem uma veia muito filosófica. Então, num certo momento, ele começa a conversar com os pássaros, com o barco. E, inicialmente, ele estava competindo a primeira regata Volta ao Mundo. E lá pelas tantas, ele falou, eu não quero ganhar uma regata, eu quero continuar no meu lugar, que eu sou livre, né? Nesse lugar. Se eu voltar para lá, para a França ou para a Inglaterra, eu não vou mais ter a minha liberdade. Então, ele continuou. Então, Mas ele terminou a regata? Ele abriu mão de ganhar. Então ele deu uma volta e meia no planeta sem parar, num barco, isso em 1960, quer dizer, depois de 450 dias, sem ver ninguém, navegando. Velejar é jogar xadrez com o vento. Nessa estratégia, temos que dosar a audácia com a cautela, a ânsia de partir com a sabedoria de esperar. Eu me lembro bem quando eu escrevi isso, foi um momento que a gente estava esperando um aviso meteorológico da França
antes de cruzar do Labrador, que é o norte do Canadá, para a Groenlândia. E então a gente toma muitas decisões no barco e muitas vezes a nossa decisão depende de uma informação que está vindo do outro lado do planeta, que isso é uma coisa interessante, né? Você confiar em alguém que, sei lá, 10 mil milhas de lá sabe mais do que está acontecendo no lugar do que você mesmo, né? E você usa essa informação para tomar a tua decisão. Porém, a tua decisão de partir ou não seria a mesma coisa que eu dizer para você o que você faz com aquela informação. Porque ele não está falando para você vai, ele vai falar, eu vou te dar uma informação e você vai interpretar se você consegue velejar com essa condição. Ele te expõe o jogo, o que ele está vendo no tabuleiro. Sim, mas ele não tem noção do nosso barco, como anda, a gente que sabe. Então é por isso que eu falo que a gente tem que dosar a audácia com a cautela e a ânsia de partir com a sabedoria de esperar. Porque é uma decisão só que você vai tomar. Não tem como errar ou acertar. Não dá para falar assim, se não deu certo a gente faz de novo. Não vai ter outro jeito. Então é aquela coisa do Guilherme Tell, né? Que acerta a maçã na cabeça da pessoa. Não dá para errar. Tarde deliciosa com Beto Pandiani, que além de tudo é DJ também. Picture me upon your knee, just tem um 240 programa de rádio. and 240. Natália? Me for you and you for me alone. A gente brinca, não nada tão sério, né? Nobody nears, just sitters or haters. No friends or relations on weekend vacations. They won't know that you have a telephone, dear. Day you break and you awake, and I will bake a sugar cake for you to take, for all the boys to see. We will raise a family, a boy for you and a girl for me. Can't you see?